Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então vamos começar hoje mais uma aula falando sobre Soft Starter. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os comandos elétricos que envolvem aí a Soft Starter e vamos também dar uma revisada na Soft Starter, pois vamos começar a entrar no assunto sobre inversores de frequência. Então, lembrando, vocês vão ver alguma similaridade entre os dois dispositivos, mas inversor de frequência e Soft Starter são dispositivos diferentes, tá? A Soft Starter, ela vai apenas fazer a função de uma partida mais leve, né, mais suave, onde a corrente não tem um pico tão grande, né? Já o inversor de frequência consegue fazer a mesma função da Soft Starter, porém consegue ter algumas funções a mais. Nós conseguimos trabalhar, ter várias funções, né? Executar várias funções diferentes com o inversor de frequência, desde ajuste de velocidade, né, a partida suave, entre outras funções que nós vamos ver aí nas aulas. Então nós temos muito mais assunto a falar sobre inversores de frequência, tá? Mas vocês tendo já a noção da Soft Starter, como vocês já tiveram nas aulas anteriores, né? Hoje nós vamos dar uma revisada. Vocês vão ver que inversor de frequência, o fundamento não é muito diferente, tá bom? Então podem ficar tranquilo que vocês vão levar de letra a parte de inversores de frequência. Então, novamente, boa tarde para aqueles que estão chegando agora, aos que já estavam na sala. Vamos dar início aí à nossa aula. Deixa eu abrir o nosso slide aqui. Bom, tá aí. Pessoal, esses esquemas, esse tipo de esquema, vocês já viram 2 aulas, 3 aulas atrás, né? Nós já tocamos e estamos sempre repetindo, batendo o martelo nesse tipo de esquema. A única coisa que muda é a função, né? Então, nesse esquema aí, na aula anterior, nós tivemos aí um esquema de acesso, né, de acionamento remoto do motor, onde eu consigo fazer, instalar um botão, né, uma botoeira longe da nossa CLP, né, distante, desculpa, CLP não, pessoal, distante da nossa Soft Starter, tá? Então eu posso fazer aquele acionamento sem que eu tenha que ir diretamente na nossa Soft Starter para fazer o acionamento do motor ou da máquina, tá? Nesse esquema aí, o que nós temos, né? O que nós conseguimos enxergar nesse esquema? Então, vamos botar aí o nosso laser, né? Nossa ponteira aí de laser para vocês poderem enxergar melhor. Bom, pessoal, aqui nós podemos observar o que nós estamos utilizando 2 relés, né? Então estamos utilizando aí as entradas, né? Os bornes 18 e 19, que pertencem ao relé 1, os bornes 20 e 21, que pertencem ao relé 2, né? O relé 3, ele está sendo utilizado para quê? Para identificar através de uma sinaleira algum defeito, tá? Vocês podem notar que o relé 3, ele tem tanto a função de contato normalmente aberto como a função de contato normalmente fechado, né? Tendo aí o 23 em comum com o 22 e 24, tá bom? Mais abaixo, nesses contatos aqui, nesses bornes de baixo da nossa Soft Starter, né? Lembrando, nós temos aqui as entradas digitais 1, 2, 3, 4 e 5, onde nós temos os contatos comuns das nossas entradas, né? O borne 11, nós temos aí
uma saída, né, uma emissão de sinal, uma saída de um sinal de 24 volts. Então, vocês podem perceber que nesse esquema nós estamos utilizando aqui praticamente todos os bornes da nossa Soft Start, né? Utilizamos aqui os bornes pertencentes aos relés 1, 2 e 3. Utilizamos aqui também as entradas digitais 1, 2, 3 e 4, tá? Então, nós temos aqui um diagrama, né, mais abrangente em relação às funções da nossa Soft Start. Tá? E aí nós podemos perceber mais o que? Nós temos aqui os botões na entrada digital 1, um botão de gira, na entrada digital 2, um botão de para. Não, desculpa, pessoal. 2 botões de gira, um botão de para na entrada 5 e um botão de sentido de giro na entrada 4. Então, esse botão aqui na nossa entrada digital 4, né, no borne 6, ele já indica para a gente o que é esse comando, esse diagrama nosso, né? Então, nós temos aqui os nossos motores ligados ao borne da nossa Soft Starter, né? E a alimentação da parte de força da nossa Soft Starter, os bornes de força da nossa Soft Starter. Porém, o que nós podemos perceber? Que aqui nós temos a K1, né? E a K2, então nós temos a presença de duas contatoras nesse diagrama, onde o relé 1 aciona a K1 e o relé 2 aciona a K2, tá bom? E o que está fazendo, o que estão fazendo essas duas contatoras nossas? Pessoal, vocês lembram lá atrás, até mesmo na parte de fundamentos ou na parte de comandos elétricos, de motores elétricos, né? Para a gente inverter o giro de um motor, se o motor está girando no sentido horário e eu quero inverter o giro desse motor para o sentido anti-horário, o que é necessário para a gente fazer com esse motor para ele poder inverter esse giro? É preciso a gente fazer a troca de duas das três fases aplicadas às bobinas do motor. Né? Então, se eu tenho lá bobina 1, 2 e bobina 3, né, as três bobinas lá, onde está RS3, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. A R que entrava na bobina 1 vai entrar na 2 e a S que entrava na 2 vai entrar na 1. Pronto. É simples assim. A gente só vai inverter as fases. Onde pegava a R, a gente troca pela S e a S troca pela R. Simples. Ou ST, T e R, não tem problema. O importante é você trocar duas das três fases que nós temos aplicadas ali no motor para ele poder inverter o giro. Então percebam bem aqui. A fase R, nosso diagrama aí. Na fase R, ele vem e aplica aqui a fase R e ST são aplicadas aqui na nossa Soft Starter, né? Nos bornes da nossa Soft Starter. A fase R, ela vem para a nossa contatora K1 e percebam aqui, vem para a nossa contatora K2, né? Chegou aqui, ó, passou pela parte de força da nossa contatora K2, entrou no lugar do R, então ela tá ok, continua na mesma posição, né? A nossa contatora K2 aqui, aonde pega o S, ó, o S vem e chega na nossa contatora K1 e também aqui na nossa contatora K2. Porém, vocês percebam bem aonde está indo essa fase S da contatora K2. Ela está entrando aonde? Está entrando aqui
no borne T da nossa soft starter, onde a nossa fase T, aqui ó, nossa fase T que chega na K1, quando ela chega na K2, ela está entrando na posição S, no borne S. Tá? Então o que acontece? Quando a gente aciona a K1, gira no sentido horário. Quando a gente desliga K1 e aciona K2, ele funciona no sentido anti-horário. Então a gente tem aqui a função de giro, né? Gira numa posição, gira na outra, para e aciona o sentido de giro. Tá? Então por isso que nós utilizamos aí as entradas digitais, 4 entradas digitais e 2 relés da nossa soft start. Tá bom, pessoal? Onde aqui ao lado direito da nossa imagem, do lado esquerdo da nossa imagem, né, nós temos aqui os parâmetros que são aplicados a esse diagrama, né, esse comando. Então, caso vocês queiram instalar esse comando, esse diagrama, nós devemos utilizar esses parâmetros sugeridos pela nossa fabricante, né, pelo manual da nossa soft start, tá bom? Então, seguindo mais à frente, nós temos o que aí? Nós temos um diagrama de comando, né, com contatoras, botoeiras, né, onde nós conseguimos fazer a inversão do sentido de giro do nosso motor, né, de uma forma sem a soft starter. Porém, o que acontece? A gente vai ter ali um pico de corrente muito alto, né? Porque nós utilizamos a soft starter para quê mesmo? Para a gente reduzir o pico de corrente aplicado no motor. Então aí nós temos uma partida direta onde eu consigo fazer a inversão do giro do motor, tá? Porém sem a soft starter, né? Então esse comando ele é igual a esse, porém sem a soft starter, tá? Bom, aqui nós temos o que? Nós temos as entradas digitais. Então só lembrando lá, né? Nós temos a entrada digital 1, 2, 3 e 4, tá? Onde a gente aplica sinais nessas entradas para que a nossa soft starter possa obedecer a algum comando. Então lembra lá na configuração dos nossos parâmetros, nós temos ali uma lista de parâmetros, né? Uma lista de funções, onde a gente faz ali a configuração, né? Para dizer, na entrada digital 1, quando eu mandar um sinal na entrada digital 1, eu quero que o meu motor gire. Quando eu mandar uma entrada digital, um sinal na entrada digital 2, eu quero que o meu motor pare. Eu quero utilizar a entrada digital 3 e 4 também. Vamos botar aí para fazer uma frenagem ou uma inversão de giro. Então, vou usar a entrada digital 3 para ele fazer o giro, a inversão de giro. Então, destacando aqui mais uma vez a função, né, das entradas digitais. São responsáveis por receber sinais, né, e executar uma função dentro da nossa soft start, ok? Bom, temos também aí os relés, tá, que são programáveis, né? Assim como a entrada digital recebe uma programação, né, uma ordem, aos relés de saída, né? Os relés ali onde a gente utiliza os bornes 6, 7, 8, 9, 12. No caso aqui ele está diferente, né? Ele é de alguma outra soft starter. Vamos conferir lá os nossos relés da SSW 06, são 18 e 19,
20, 21, 22, 23 e 24. Então, pessoal, o que é importante vocês verem aqui também, né? O importante é vocês entenderem que não existe apenas a Soft Start SW06. Existem N tipos, N modelos, N fabricantes, vários. Vocês vão ver desde uma Soft Start bem robusta a uma Soft Start bem simples, tá? Onde vocês vão ter aí bornes e numerações diferentes. Então vocês vão ter que entender, não, eu vou gravar os bornes que cada borne representa. Não, vocês têm que entender a função de cada um desses dispositivos, cada um desses bornes, tá? A numeração é apenas uma numeração do fabricante. Então, o borne lá que eu utilizava aqui como borne 3, 4, 5 e 6 para entrada digital, na SSW06, em uma outra Soft Starter, esse borne pode ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, a gente tem aqui a numeração da SSW06 da VEG. Tá? Então, não quer dizer que nas outras Soft Starter serão as mesmas numerações, tá bom? O importante é vocês entenderem a função. Então, eu quero acionar um relé. Qual borne nessa Soft Start aqui é o relé? Eu quero acionar mandar um sinal numa entrada digital. Qual desses bornes aqui, dessa Soft Start que eu tenho na minha mão, é a entrada digital? Então, como nós falamos, Soft Start tem que ter um manual de instrução ali para vocês irem se guiando, tá bom? E é importante vocês saberem que a numeração dos bornes vai variar de acordo com os fabricantes, tá bom? Então, para vocês entenderem aqui como que funciona os relés, né? São contatos aqui normalmente abertos, no relé 1, tá? No relé 2 também outro contato normalmente aberto. Relé 3 vocês podem perceber que ele é um contato misto, né? Ele tem tanto contato normalmente aberto como o contato normalmente fechado, onde um deles é o contato comum entre os dois, tá? Então acredito aqui que o contato, nesse exemplo aqui, o contato 10 é o contato comum entre o 12 e o 11, tá bom? Sendo que o 12 ele é normalmente aberto e o 11 normalmente fechado. Tudo vai depender aí da fabricante. Então, relembrando lá a nossa Soft Start, nós trabalhamos esse tempo, né, que foi a SSW06 da VEG, onde o manual descreve aí para a gente quais são e o que significa cada um desses bornes, tá bom? Então, da mesma forma que a VEG descreve aqui para a gente, qualquer outra fabricante vai descrever também a função de cada um desses bornes, né? Então, nós temos aí a alimentação da nossa Soft Starter nos bornes 1 e 2, né? E o Terra. Os bornes do 3 ao 7 nós temos as entradas digitais, tá? O 8 e o 9 são entradas aí comuns, né? São aí o Terra, né? Seria a referência 0 volts, onde no borne 11 nós temos um sinal de 24 volts que nós podemos utilizar para emitir sinal para as nossas entradas digitais. Quem já mexeu aí com Arduino, CLP, entende que tem as entradas e as saídas, e a gente tem sempre ali, pelo menos a maioria das vezes, a gente tem ali uma saidinha de sinal. Tem sempre um borne ali que emite um sinal, onde a gente aproveita esse sinal para poder enviar para as entradas, né? Então, da mesma forma funciona com a Soft Start, tá?
E nós temos aí os relés, né? Relés 1, relé 2, relé 3, nas entradas 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Tá ok? Então, seguindo aí na nossa frente o nosso slide, né? Nós temos as entradas de força também, né? As entradas onde a gente recebe as três fases que vão fazer o acionamento dos motores. Nós percebemos anteriormente no slide, lá no início, né, no primeiro slide, que quando a gente precisa fazer algum tipo de manobra, nós utilizamos ali a tensão, as contatores antes dessa soft starter nossa. Né? Então aqui, ó, por exemplo, nós fizemos uma manobra onde invertemos o sentido de giro do nosso motor, né, antes mesmo dessa tensão chegar à nossa soft starter, tá bom? Então toda vez que eu precisar fazer algum tipo de manobra, fazemos aqui anteriormente a nossa soft starter. Bom, retornando lá, entrou as tensões nas entradas, nos bornes de força, e nós temos os bornes ali onde sai essa tensão, onde essa tensão sai para alimentar os motores. Então, sem som. Sem som não. Não, tá, o microfone tá ligado. Tá falando aqui, ó, sem som. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Dá um ok para mim. Quem estiver me ouvindo, por favor. Tá mutado. Não tá não. Aí, o live boa tarde, aqui o áudio da live tá normal. Ô professor Lucas, tá normal? Ah, tá normal? Então beleza, pessoal. Se o professor tá dizendo aí, quem não tá ouvindo, por favor, deve estar com algum probleminha aí. Aí pra mim tem som. Então beleza, pessoal. Então beleza. Tá? Quem tiver aí com probleminha, às vezes o computador de vocês podem estar mutado. Tá? Então beleza. Então eu vou continuar minha aula aqui. Bom, então seguindo, né? Seguindo adiante aí com o nosso slide, né, nós temos a entrada do lado externo da SSW, nós temos as entradas aí, os bornes de força, né? De força da nossa soft starter, onde a gente recebe tensão e alimenta os motores. Seguindo mais adiante, nós temos outro diagrama, tá? Onde esse diagrama, nós vamos ver o exemplo prático num vídeo que nós vamos passar logo aí adiante, mas vamos ver o que esse diagrama faz primeiro, tá bom? Nós temos aqui uma contatura K1, onde alimenta os bornes de força da nossa soft starter, né? Estamos utilizando quantos relés aqui? Estamos utilizando apenas um relé, onde esse relé alimenta a nossa K1, né? A nossa contatora K1. E o que muda aqui? As nossas entradas digitais. Então a nossa entrada digital vai dizer de que é o nosso diagrama. Vejam bem, a entrada digital 1 gira, a entrada digital 2 para, a entrada digital 3 habilita geral e a entrada digital 4 é uma parada com freio, tá? Então esse diagrama aqui indica para a gente, nos ensina a fazer uma parada com freio quando eu quero que o nosso motor pare de imediato, tá? Então nós utilizamos esse diagrama e nós conseguimos fazer essa configuração dentro da nossa soft starter, onde um botão vai girar, o outro vai parar de forma normal
né, onde ele não tem aquela parada imediata. Só que para eu poder parar com um freio, nós utilizamos aí essa entrada digital 4, onde eu vou acionar a entrada digital 4. A partir daí, quando eu apertar a parada, ele vai parar com o freio. Vamos ver aí o vídeo que o Márcio está nos explicando. Deixa eu ver só o slide. Bom, nesse slide aqui, nós utilizamos um comando, né, um comando com contatores, né, botoeiras, comando tradicional, né, Com frenagem. que nós fazemos aí a frenagem do motor, né, utilizando as contatores, sem a utilização da Soft Start, onde a gente pode perceber que a Soft Start simplifica muito mais esse trabalho. Então vamos ver aí o vídeo que o Márcio fez pra gente. Vocês já conhecem o Márcio, né? Então vamos passar o vídeo aí dele, ok? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula sobre Soft Start. Estamos trabalhando agora a parte de parametrização desse equipamento. Já foi visto em algumas aulas alguns parâmetros importantes para essa parametrização desse equipamento, ok? Então, o que já foi demonstrado? Já foi demonstrado um acionamento via IHM, um botão liga e desliga, certo? Já foi demonstrado através de uma entrada digital, que é uma chave liga e desliga, uma chave seletora, e estamos aqui com uma nova montagem, certo? Que é a montagem de uma partida de frenagem de um motor trifásico, muito utilizado na indústria. Aí eu quero fazer uma frenagem desse motor, então eu posso utilizar esse equipamento, que é a Soft Start, para realizar essa execução dessa atividade. Então, novamente, o que temos aqui? Né? Nós temos um disjuntor motor para proteção desse equipamento, temos um contator e aonde foi alimentado as três fases RST, a minha parte de comando, que é a parte 1 e 2, certo? Para acionamento da minha máquina, e a alimentação da bobina do meu contator, que é a 1 e a 2, sendo alimentado por uma tensão de 220. O que tem de novo agora? Nós estamos utilizando as 4 entradas digitais da minha soft. Estamos utilizando a entrada 3, 4, 5 e 6. E estamos fazendo o acionamento delas através de uma botoeira, contato aberto, e 3 chaves seletoras. Ok? Então, quando eu faço essa ligação, eu vou partir para a minha parametrização dessa montagem que eu estou executando. Beleza? Então, primeiro parâmetro, P00. O que ele tem que estar? Tem que estar no número 5. Ok? Depois, eu tenho o parâmetro P220. P220. A gente vai até nele. P220. Tem que estar no número 1. Como é que eu sei que tem que estar no número 1? Através de um manual dessa montagem. Depois, o P230 tem que estar em qual número? No número 1, certo? O que significa o parâmetro 230? Significa que eu estou utilizando as entradas digitais desse equipamento. Depois, vamos parametrizar as minhas entradas digitais, que são o parâmetro 263 até o 265. Então, o 263, ele tem que estar em 2.
ok? Depois, seguindo a ordem, 264 tem que estar em 1, porque a gente está utilizando o stop a 3 fios. 263, voltando aqui, nós estamos utilizando o start a 3 fios. Então, um vai ligar e o outro vai desligar. Beleza? 264. 265. Vamos utilizar uma habilita geral. Beleza? 266. A gente vai utilizar a parte da frenagem, onde esse botão vai ser executado para utilizar a frenagem do equipamento, do motor. 263. Depois temos que parametrizar as minhas saídas, que é o relé. Nós vamos utilizar o meu relé 2. Lembrando que temos o relé 1, relé 2 e o relé 3. O relé 277 está em funcionamento. Vamos colocar o relé 2, que é o 278. Coloquei ele em 1, que é o habilita dele, certo? Está em funcionamento. Por último, o P500. Para que serve o P500? Para a gente colocar a frenagem. Qual o número que ele tem que estar? Em 2. Dados do motor. P400. P400. Qual que é a tensão que está? Em 220. Feito essa programação do meu equipamento, da minha soft start, o meu motor já está preparado para esse acionamento. Lembrando que o meu motor foi fechado numa tensão de 220 volts. Está fechado em triângulo, ok? Então, quando a gente executa essa montagem, certo? E para esse acionamento, no momento que eu aperto essa botoeira, o meu motor entra em funcionamento, certo? Aí eu vou fazer agora uma frenagem. Logo após a gente vai filmar o motor para vocês verificar como é que ele frena. Eu vou apertar o meu botão frenagem, que é a minha entrada 6 digital, e vou mandar parar. A hora que eu paro, pode verificar que o motor está sendo frenado. Beleza? Vou desligar minha frenagem. Desliguei minha frenagem, meu motor parou. Certo? Meu motor não liga mais. Frenagem. Novamente. Vou frenar. Frenar desligado. Vou mandar parar. Parei. Está frenando. Ok? Desligando a minha frenagem. Lembrando, pessoal, que nós já estudamos toda essa parte de comandos elétricos, na parte da unidade curricular de comandos elétricos. Partida direta com inversão, estrela triângulo, compensada, série paralela. Então, a Soft Start é mais um equipamento hoje, né, uma chave eletrônica utilizada na indústria. E aqui o que foi demonstrado? Foi demonstrado um diagrama sugestivo que pode ser aplicado na indústria, que é a parte de frenagem do motor. Ok? Então, fazendo essa repetição dessa montagem, então eu vou ligar através de uma botoeira, liguei, o motor está sendo acionado, ok? Vou ligar a parte de frenagem do meu equipamento. Ele está habilitado para frenar. A hora que eu mandar parar, parei, o meu motor está sendo frenado. Pode verificar através do próprio ruído desse motor. Não é bom ficar muito tempo, porque ele pode sofrer algum tipo de aquecimento. Beleza? Então, a Soft Start, existe alguns diagramas sugestivos no próprio manual dela, que vai ser feito dentro da indústria de acordo com a sua aplicabilidade,
certo? Mas a principal função de uma soft start é para partida suave. Eu vou partir esse motor suavemente. Então eu posso partir motores aí de 100 cavalos, 200 CV, 300 CV, que é um valor muito alto de corrente elétrica, beleza? Mais à frente a gente vai estudar outro equipamento que é o inversor de frequência, certo? Para que utiliza o inversor de frequência? Para que eu possa controlar a velocidade da minha máquina. A soft start pode substituir um inversor de frequência? Não. A soft start não pode substituir um inversor de frequência. Por quê? A soft start ela não controla a velocidade. O inversor de frequência pode substituir uma soft start? Assim pode. Beleza? Então isso aí a gente vai vendo nas próximas aulas. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. Bom, pessoal, então nós vimos aí os exemplos que o Márcio trouxe para a gente, né? Onde ele fez ali um diagrama, esse mesmo diagrama que apareceu. Deixa eu fazer a transição. Bom, pessoal, então teve um probleminha aqui, eu sempre com esse áudio desligado, né? Então peço desculpa aí novamente, não falei muita coisa. Então, aqui nesse diagrama foi a mesma coisa que o Márcio executou na prática, tá bom? Onde o motor parou quase que imediato. Não parou de forma imediata porque não tinha nenhum giro, nenhuma carga aplicada no giro, no eixo de giro daquele motor. Tá? Porque se tivesse uma carga ali que exigisse um pouco mais de força do eixo do motor, ele iria parar de imediato. Como o motor está girando ali em vazio, né, ele ainda dá mais umas 3 voltinhas ali, 3 ou 4 voltas até parar. Mas vocês podem notar, quem não notou pode voltar o vídeo aí depois da aula e ver que o motor ele para rapidinho. Tá? Então, quando tem a necessidade do motor parar quase que de imediato ou de imediato, a gente utiliza esse diagrama de comando. Porém, esse nós estamos utilizando a soft start. Nós temos também a função de fazer um comando direto aí, né, para poder executar a partida, a parada do motor. Tá? Porém, não é recomendável devido ao grande pico de corrente, tá bom? Vocês podem notar até que no vídeo tem um ruído ali, porque é o motor, a frenagem no motor sendo ativada. Então, Márcio até deu uma observação, não, vamos desligar a frenagem do motor para que o motor não superaqueça, não sobreaqueça, né? Outra coisa importante, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui.
outra coisa importante é esse comando aqui que nós vamos ver, que é o comando de bypass, que é um comando muito utilizado na empresa, né? Por quê? Porque esse comando vocês vão notar que ele faz um bypass, né, um jumper à nossa soft start. Ah, professor, mas se eu vou fazer um jumper à nossa soft start, de que vai funcionar, de que vai servir a minha soft start? Então nós vamos ver agora. Vamos lá estudar o nosso diagrama de comando. Nós utilizamos aqui dois relés, né, onde cada um desses relés acionam uma contatora diferente, né? Relé 1 aciona K1 e relé 2 aciona K2. Nós temos também o que? Nas entradas digitais nós temos um botão de giro, outro botão de para, né? Porém, o que acontece aqui no nosso comando? A contatora K1 é acionada primeiramente, onde nós vamos dar a partida leve no nosso motor, a partida sem a corrente, sem o pico de corrente. Então nós vamos dar a partida lá, onde o motor vai pegando a aceleração gradativamente, né, onde ele vai subir com a corrente dele gradativamente até chegar à sua corrente nominal, até chegar à sua velocidade nominal. Porém, o que acontece aqui após essa chegada no ponto nominal dele, né? Após ele atingir esse ponto nominal, a própria soft starter vai contar um tempo até acionar K2. Então K1 vai ser acionado, o motor vai girar, vai atingir a sua rotação nominal, a tua tensão e a tua corrente nominal, tá? E logo após alguns momentos desse motor girando, a contatora K2 vai ser acionada. E o que vai acontecer aqui? A nossa contatora K2 vai fazer um bypass, vai fazer um jumper, né? Na nossa soft starter, onde ela vai permanecer alimentando o nosso motor, sendo assim possível a nossa soft starter ser desligada e o nosso motor, a nossa contatora vai continuar aí alimentando o nosso motor. E para que é utilizado isso? Para que a nossa soft starter ela não seja forçada, né? Para que a gente aumente o tempo de vida útil da nossa soft starter. Então, quando a gente tem grandes motores, grandes máquinas, onde a gente tem ali uma corrente muito alta passando, né? Para que a gente vai expor a nossa soft starter àquela alta corrente, se a gente consegue fazer ali uma manobra para que essa soft starter não permaneça com aquela corrente alta passando nela, né? Então a gente utiliza o quê? Utiliza ela para dar a partida suave. Depois de um tempo entra o nosso relé 2, onde aciona a nossa segunda contatora e faz esse bypass. Daí a gente consegue até mesmo desligar, desenergizar a nossa contatora, a nossa soft starter, e a nossa contatora K1, onde a contatora K1 não, a soft starter, onde o nosso motor aí vai continuar funcionando, ok? O que modifica aí são os parâmetros. Então vocês podem ver que cada um desses diagramas tem um parâmetro diferente, tá bom? E o que vai mudar de parâmetro para o outro? Os tipos de parâmetros. Lembra lá que nós falamos ontem? Nós temos os parâmetros de leitura, onde a gente consegue verificar aí os valores, né, de tensão, de corrente, de frequência, de giro. Nós temos os parâmetros de regulação, são valores ajustáveis aí dentro da própria soft starter. Nós temos os parâmetros de configuração, onde a gente configura o que mesmo? A gente configura
as entradas e as saídas da nossa soft start. Então ali a gente configura relé, a gente configura entradas digitais, tá bom? E os parâmetros aqui que são um dos parâmetros mais importantes, né, que são os parâmetros do motor, né, do P400 ao P499. Então, são os parâmetros onde a gente tem que configurar de acordo com o que está descrito na placa ali de informações do motor, tá? Na placa descritiva do motor, onde vai falar qual é a nossa corrente, qual é o nosso fator de serviço, fator de potência, quantidade de giros, né, o RPM. Então, todos esses parâmetros vão ser atualizados e configurados no parâmetro de motor, né, entre o P400 ao P499. E mais adiante, a partir do P500, nós temos algumas funções especiais, né, alguns parâmetros especiais e de proteção. Bom, o P140 nós destacamos aqui, que é o P onde nós ativamos o bypass. Então, voltando lá, a gente utiliza o P140 aqui, ó, no nosso contato, nosso comando de bypass, onde a gente ativa a função bypass no computador, onde ele vai fazer essa contagem de tempo, né, para poder fazer a transição da contatora K1 para a contatora K2 e fazer aí aliviar a nossa soft start de toda a corrente aplicada, né, toda a corrente que passa dentro dela. Bom, aqui nesse diagrama eu trouxe para vocês para demonstrar como nós podemos fazer o acionamento mais de um motor utilizando mais de um motor e apenas uma soft start. Então vocês podem perceber aí, ó, que nós temos uma soft start onde ela é alimentada por o K1, né? E esse motor, né, esse motor 1, ele vai ser alimentado primeiro por K2, depois a gente vai fazer uma transição dele, ele vai ser alimentado por K4, depois vai entrar K2 e vai abrir o K4 aqui, tá vendo? Então a gente vai utilizar a soft start para quê? Para apenas dar a partida leve no motor, e aí a gente vai fazer uma configuração, todo um comando, onde ela vai entrar uma contatora, vai sair outra, vai entrar um motor, vai sair outro, tá? E aí a gente faz essa programação, essas manobras, para poder fazer o acionamento da imagem do motor. Tá? Então esse daqui é apenas um exemplo, onde vocês podem ver que a gente consegue utilizar apenas uma soft start para fazer o acionamento de mais de um motor. Tá? Então entra K4, vai acionar o primeiro motor, né? Depois que acionar K4 vai entrar K2, onde vai manter o giro do motor, abre K4, né, onde a soft starter vai continuar funcionando. Daí entra K5 acionando o motor 2 e assim sucessivamente, né? Em sequência ele vai acionando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 N motores, tá bom? Então nós conseguimos utilizar aí uma soft starter para acionar outros motores. É claro que devem ser motores, né, com parâmetros iguais. Imagine eu acionar um motor onde a minha soft starter está ali configurada, parametrizada para acionar um motor de 20 amperes, por exemplo, e eu quero acionar um motor de 80 amperes, onde quero utilizar a mesma soft starter. Aí não é possível, né? Pois nós temos valores aí diferentes, tá bom? Bom, e novamente eu trago para vocês o gráfico de corrente, onde a gente tinha lá a corrente na primeira aula, nós falamos sobre isso. Nós temos a partida direta, onde a corrente começa lá no alto
e vai descendo até alcançar a tua corrente nominal, né? Até alcançar o seu giro e sua corrente nominal. Já aqui no gráfico, na linha azul, nós temos a partir da estrela triângulo, onde ele começa com uma corrente mais baixa, porém, ao fazer a transição da estrela para o triângulo, ele tem um pico de corrente, ele mesmo que rápido, ele tem um pico de corrente, onde pode trazer aí danos aos nossos dispositivos e ao nosso motor. E na linha verde nós conseguimos notar, né, a subida gradativa da nossa corrente. Então, ela gradativamente ela vai aumentando a sua corrente sem que ele tenha um pico de giro, ok? Bom, pessoal, agradeço a vocês pela atividade de hoje. Esqueci de falar também, acessem aí o QR Code, tá? Que está, desculpa, desse lado aqui, né? Onde está a lista de presença de vocês, onde a gente controla aí quem está participando ou não das nossas aulas. Tá? Então, o professor responsável por vocês vai verificar essa lista e vai saber se você está participando ou não das aulas através do YouTube, tá bom? Ponham a data de hoje, preencha lá todos os dados que é solicitado nessa fichinha aí, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem participando na aula de hoje. Sigam aí com o professor de vocês, tá? Onde ele combinou com vocês, seja no Teams, no Google Meets, ou em qualquer outra plataforma, a plataforma educacional do Senai, onde o professor vai encaminhar para vocês aí a atividade a ser executada, para vocês poderem exercitar um pouco mais essas aulas que nós estamos passando. Amanhã vamos seguir com a nossa aula, amanhã até a próxima sexta-feira, ok? Então, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.